Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu vos ofereço todos os meus pensamentos, palavras, obras e ações, alegrias e sofrimentos deste dia. Tudo enquanto eu fizer e padecer, descontados os meus pecados, seja tudo, ó meu Deus, para a vossa glória, pelo bem das almas do purgatório, em reparação das minhas faltas e em desagravo ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, sejam todos bem-vindos à rádio Voz do Coração Imaculado, ao programa A Perfeita Alegria. Me chamo Jean Carlos, sou professor e filósofo, e também eu quero agradecer ao nosso querido amigo Frei Lúcio, que nos auxilia na mesa de áudio. E hoje, dando sequência, o assunto sobre Portugal, nossa mãe, temos duas pessoas aqui no estúdio conosco. O professor Marco William, químico, isso é muito bom, mestrando. E nós temos também o nosso amigo Leandro Toledo, que é advogado, estudou na USP e fez mestrado na USP. Eu gostaria então de pedir ao Dr. Leandro, se possível, que lesse na íntegra o documento, o juramento que Dom Afonso Henriques fez sobre a visão que ele teve de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, doutor. Claro. O juramento começa da seguinte forma: eu, Afonso, rei de Portugal, filho do conde Henrique e neto do grande rei Dom Afonso, diante de vós, bispo de Braga e bispo de Coimbra e Teotônio e de todos os mais vassalos de meu reino, juro nesta cruz de metal e neste livro dos santos evangelhos, em que ponho minhas mãos, que eu, miserável pecador, vi com estes olhos indignos a nosso Senhor Jesus Cristo estendido na cruz. No modo seguinte: eu estava com meu exército nas terras de Alentejo, no campo de Ourique, para dar batalha a Ismael e outros 4 reis mouros, que tinham consigo infinitos milhares de homens. E minha gente, temerosa de sua multidão, estava atribulada e triste sobremaneira. Entanto que publicamente diziam alguns ser temeridade a cometer tal jornada. E eu, enfadado do que ouvia, comecei a cuidar comigo que faria, e como tivesse na minha tenda um livro em que estava escrito o Testamento Velho e o de Jesus Cristo, abri-o e li nele a vitória de Gideão, e disse entre mim mesmo: muito bem, sabeis vós, Senhor Jesus Cristo, que por vosso amor tomei sobre mim esta guerra contra vossos adversários. Em vossa mão está dar a mim e aos meus fortaleza para vencer estes blasfemadores de vosso nome. Ditas estas palavras, adormeci sobre o livro, e comecei a sonhar, que via um homem velho vir para onde eu estava e que me dizia: Afonso, tem confiança, porque vencerás e destruirás estes reis infiéis, e desfarás sua potência, e o Senhor se te mostrará. Estando nessa visão, chegou João Fernandes de Souza, meu camareiro, dizendo-me: acordai, meu senhor, porque está aqui um homem velho que vos quer falar. Entre se é católico, eu respondi. E tanto que entrou, conheci ser aquele que no sonho vira, o qual me disse: Senhor, tende bom coração, vencereis, não sereis vencido. Sois amado do Senhor, porque, sem dúvida, pôs sobre vós e sobre a vossa geração, depois dos vossos dias, os olhos de sua misericórdia, até a 16ª descendência, na qual se diminuiria a sucessão, mas nela assim diminuída, ele tornará a pôr os olhos, e verá. Ele me manda dizer-vos que quando na seguinte noite ouvirdes a campainha de minha ermida, na qual vivo há 66 anos guardado no meio dos infiéis, com o favor do muito alto Altíssimo, saiais fora do real, sem nenhum criado, porque ele vos quer mostrar sua grande piedade. Obedeci, e prostrado em terra com muita reverência, venerei o embaixador, e quem o mandara. E como posto em oração aguardei o som, na segunda vigília da noite ouvi a campainha, e armado com a espada e rodela, saí fora dos reais,
e subitamente vi à parte direita, contra o nascente, um raio resplandecente, e indo-se pouco a pouco clarificando, cada hora se fazia maior. E pondo de propósito os olhos para aquela parte, vi de repente no próprio raio o sinal da cruz, mais resplandecente que o sol, e Jesus Cristo crucificado nela. E de uma e de outra parte, uma cópia grande de jovens, resplandecentes, os quais creio que seriam os santos anjos. Vendo, pois, esta visão, pondo à parte o escudo e a espada, e lançando em terra as roupas e calçado, me lancei de bruços, e desfeito em lágrimas, comecei a rogar pela consolação de meus vassalos, e disse sem nenhum temor: a que fim me apareceis, Senhor? Querei porventura acrescentar fé a quem já tem tanta? Melhor é por certo que vos vejam os inimigos, e creiam em vós, do que eu, que desde a fonte do batismo vos conheci por Deus verdadeiro, Filho da Virgem e do Pai eterno, e assim vos conheço agora. A cruz era de uma maravilhosa grandeza, levantada da terra quase 10 covados. O Senhor, com um tom de voz suave, que minhas orelhas indignas ouviram, me disse: não te apareci deste modo para acrescentar a tua fé, mas para fortalecer o teu coração neste conflito, e fundar os princípios de teu reino sobre pedra firme. Vejam, fundar os princípios de teu reino sobre pedra firme. Portugal foi fundado sobre terra firme. Isso é observação minha, ouvinte. Agora voltando ao juramento. Confia, Afonso, porque não só vencerás esta batalha, mas todas as outras em que pelejares contra os inimigos de minha cruz. Acharás tua gente alegre e esforçada para a peleja, e te pedirás que entres na batalha com título de rei. Não ponhas dúvida, mas tudo quanto te pedirem lhes concede facilmente. Eu sou o fundador e o destruidor de reinos e impérios, e quero de ti e de teus descendentes fundar para mim um império, por cujo meio seja meu nome publicado entre as nações mais estranhas. Percebam também, meus caros ouvintes, esse último trecho, né? Nosso Senhor falando ao rei de Portugal em sonho: eu sou o fundador e destruidor de reinos e impérios, e quero em ti e em teus descendentes fundar para mim um império, por cujo meio seja meu nome publicado entre as nações mais estranhas. E para que teus descendentes conheçam quem lhes dá o reino, comporás o escudo de tuas armas do preço que eu remi o gênero humano, e daquele por que fui comprado dos judeus. E será para mim um reino santificado, puro na fé e amado por minha piedade. Eu, tanto que ouvi estas coisas, prostrado em terra, o adorei, dizendo: por que mérito, Senhor, me mostrais tão grande misericórdia? Ponde, pois, vossos benignos olhos nos sucessores que me prometeis, e guardai salva a gente portuguesa. E se acontecer que tenhais contra ela algum castigo aparelhado, executai antes em mim e em meus descendentes, e livrai este povo, que amo como a um único filho. Consentindo nisto, o Senhor disse: não te apartará deles nem de ti nunca a minha misericórdia, porque por sua vida tenho aparelhadas grandes searas, e a eles escolhidos por meus ceifadores em terras muito remotas. Ditas estas palavras, desapareceu, e eu, cheio de confiança e suavidade, me tornei para o arraial, e que isto passasse na verdade, juro eu, Dom Afonso, pelos santos evangelhos de Jesus Cristo, tocados com estas mãos. E portanto mando a meus descendentes que para sempre sucederem, que honra da cruz e 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, tragam em seu escudo 5 escudos partidos em cruz, e cada um deles os 30 dinheiros, e por timbre a serpente de Moisés, por ser figura de Cristo, e este seja troféu de nossa geração. E se alguém intentar o contrário, seja maldito do Senhor e atormentado no inferno, com Judas, o traidor. Foi feita a presente carta em Coimbra, aos 29 de outubro do ano da graça de nosso Senhor, de 1152. E assinam, né, o rei Dom Afonso de Portugal, João, o metropolitano de Braga, João, o bispo de Coimbra, né, Teotônio, o prior que agora é o prior de Mosteiro da Santa Cruz, né, São Teotônio, Fernão Pérez, copeiro do rei,
né, o governador de Lisboa, né, que era Gonçalo de Souza, o procurador do Entre Douro e Minho, Pairo Mendes, e várias outras figuras ilustres da corte de Portugal. Se me permite só uma rápida observação, né? Esse juramento é extremamente interessante porque ele nos diz respeito diretamente, né? Sim. Ele nos diz respeito diretamente. O juramento fala que o rei de Portugal publicaria o nome de nosso Senhor Jesus Cristo entre gentes estranhas, entre povos remotos, né? Se nós formos pararmos para pensar, né, nós, o Brasil aqui, somos fruto direto desse juramento. Um dos povos remotos, né, que foi convertido à fé de nosso Senhor Jesus Cristo, né, graças ao trabalho missionário de Portugal. E além deles, nós temos também muitos outros. Angola, um país católico na África. Moçambique, igualmente católico. Nós temos a obra missionária dos portugueses na Índia, né, Goa, até hoje tem muitos católicos. Eu, inclusive, tenho uma amiga que é católica de Goa. Veja que interessante. Macau, né, a diocese portuguesa de Macau, hoje fica na China, né, então o trabalho missionário dos portugueses na China. E um último trabalho missionário português que para mim hoje é extremamente importante de destacar, porque isso pode servir para os nossos ouvintes católicos, devotos, que eventualmente tenham algum dilema, tenham alguma dúvida, se inspirarem, que foi a missão do Japão. Por que eu digo da missão do Japão, né, como exemplo? Porque a missão do Japão, ela deu muitos frutos, né, converteu muitas pessoas no Japão, porém o imperador do Japão e os senhores feudais japoneses banem os cristãos, os católicos, no início do século XVII, né, pouco depois de 1600. E o que é o mais fascinante disso? Mesmo tendo sido banidos, os católicos sobreviveram no Japão por mais de 300 anos, né, de forma secreta. Então, foi possível para os católicos japoneses sobreviverem sem contato externo com a igreja. Então, a fé de Jesus Cristo, ela passa pela igreja sem sombra de dúvida, né? Mas em momentos em que eventualmente a dúvida, enfim, tristeza, lembrem-se que Portugal nos dá o exemplo de que a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, quando planta raízes profundas no coração, por meio da sua Santa Igreja, é extremamente fundamental frisar isso, às vezes sobrevive até mesmo ao hecatombe da igreja, que foi o que aconteceu no Japão, né? É uma coisa que para mim é extremamente interessante. Que nos diz, Marcos? Aqui eu diria que a única coisa que eu discordaria foi o termo de enraizar, eu diria de fundamentar pela pedra que nosso Senhor Jesus Cristo fala para Dom Afonso Henriques. E aqui uma coisa que é importantíssima, nós frisávamos um pouco antes do intervalo, a importância da cruzada, o ideal de cruzado, que foi um ideal que permeou a identidade da nação portuguesa. Porque já o pai de Dom Afonso Henriques tinha sido um valoroso cruzado, por isso que se tornou conde de Portugal, aprendeu a arte das armas, aprendeu o combate. Dom Afonso Henriques também teve um excelente aio. Aio era como que o professor que ensinava o rapaz no manejo das armas e tudo mais. E aqui é importante lembrar o código da cavalaria. Os 10 mandamentos que um cruzado deveria ter e que deveria cumprir fielmente. O primeiro mandamento: crerás em tudo quanto ensina a igreja e observarás todos os seus mandamentos. O segundo: defenderás a santa igreja. Terceiro: protegerás as viúvas, os órfãos e os fracos. Quarto: amarás o país em que nasceste. Quinto: não recuarás diante do inimigo. Sexto: farás ao infiel guerra sem trégua e sem mercê. Sétimo: cumprirás exatamente teus deveres feudais, se não forem contrários à lei de Deus. Oitavo: não mentirás, e serás fiel à palavra dada. Nono: serás generoso e farás liberalidade a todos. Décimo: serás o defensor do direito e do bem,
contra a injustiça e contra o mal. Claramente isso está incorporado tanto na nação portuguesa quanto na nação brasileira pelo seguinte: a primeira coisa, amarás e obedecerás à Santa Igreja Católica. O primeiro, crerás em tudo. Segundo, defenderás. E aí depois, o bom é o sexto, farás ao infiel guerra sem trégua e sem mercê. Veja, São Bernardo de Claraval chama a segunda cruzada. Aqueles homens estavam indo para a segunda cruzada, eles param lá em Lisboa. O bom Deus manda os ventos, 13.000 homens, 64 navios, ajudam na batalha em Lisboa, retomam Lisboa. Por quê? Porque era em defesa da fé católica e contra os infiéis. Aqui eles não têm uma noção muito de ecumenismo, não. E tanto é que isso depois repercute aqui no Brasil. Farás guerra aos infiéis, que na retomada também de Olinda e Recife dos holandeses. Justo. Fizeram guerra também. Retomaram essa parte. Um outro ponto: amarás a nação em que nascestes, serás liberal com os demais, serás justo. Ora, nós vemos que já na África, quando os africanos, o rei, agora eu não me lembro, o rei, só um momento, senhores, para eu pegar as anotações. Agora, bom, bendito seja Deus. Agora não acho as anotações que eu tinha feito do programa passado. Mas na vez passada eu falava dos Jargos, que eram um povo lá na África que enfrentava o Dom Afonso, rei no Senegal, na região do Senegal. Como é que era o nome? Ótimo. Agora bem, o fato é, os portugueses se destacaram até a África para poder ajudar um rei católico na África. Por que disso? Por causa da liberalidade, por causa do amor à Santa Igreja e aos irmãos da Santa Igreja. No próximo, os senhores poderão conferir no primeiro encontro, mas também posso passar também no próximo, por favor, me desculpe esse lapso. Foi o rei da Etiópia que os portugueses ajudaram a lutar contra os mamelucos, né, os muçulmanos que estavam invadindo o Egito? Sim, eu não me lembro, mas era outro nome agora, que eles diziam que eram horríveis esses povos. Horríveis, mas não eram os mamelucos, não. Eram outro. O fato é, veja, essa questão da ajuda, do princípio de caridade, de lutar pela justiça, de defender a Santa Igreja, esses ideais foram os ideais que animaram a nação portuguesa. E que animaram a nação portuguesa justamente para defender e espalhar a fé. Lembremos que Portugal, senhores, o território de Portugal nessa época já era pequeno. Não? Portugal é uma nação tão pequena e que fez tanto, que no século XVI, como o senhor Leandro estava recordando, chegou a tantos lugares. E aqui uma coisa interessantíssima, que nós herdamos também dos espanhóis, eles sempre andavam com a cruz no peito. Alguns reis não eram bons, alguns reis espanhóis realmente, mas eram homens de virtude. E nós, pouco a pouco, incorporamos isso, até que Dom Afonso Henriques, o próprio bom Deus, quando na aparição pede que tenha a cruz no escudo de Portugal, e também como selo a serpente de bronze de Moisés, a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo já no Antigo Testamento. E aqui um sinal de eleição do Brasil, porque é preciso puxar a brasa para nossa sardinha, não? De todas as nações, eu não sei como é que era a bandeira de Macau, como é que era a bandeira de Goa e tudo mais, mas eu posso lhe dizer, a bandeira do Brasil ainda hoje tem o céu estrelado e ainda tem o Cruzeiro do Sul. E mesmo que algum dia, por alguma desgraça, venham atirar as 5 estrelas para colocar uma, não sei, caso Deus nos livre dessa desgraça, mas ainda assim, sobre o nosso céu estão lá 5 estrelas, o Cruzeiro do Sul, as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto mostra um sinal de predileção de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto pela terra de Portugal, tanto também pela nossa terra do Brasil. E é por isso que nós não podemos ficar desanimados. O desânimo, aqui é preciso dizer, os padres da igreja reconheciam um dos pecados capitais era a tristícia,
E é o que hoje acomete os brasileiros com a situação de hoje. Nossa, não tem jeito, a Previdência Social, a reforma política, a situação... Ótimo, bem, não somos idiotas para sermos bobos alegres ou otimistas irracionais, mas nós somos católicos. Nós somos católicos e sabemos que aqui é a terra da Santa Cruz. Então agora passemos um pouco pelo sacrifício, porque há de vir coisa melhor. Assim foi a promessa de Nosso Senhor. A fé veio, e como disse o senhor Leandro, colocou muito bem, embora possa passar uma hecatombe, a fé passa sempre pela Santa Igreja, e por mais que estejamos a ver uma crise também na Igreja, acreditemos. A fé de Pedro, a fé da Santa Igreja Católica, a fé que Nosso Senhor Jesus Cristo consolidou em território português, a fé que não foi para aumentar a fé de Dom Afonso Henriques, mas para solidificar, colocar uma pedra, essa fé também está aqui no Brasil. E é essa fé que deve ser animada, que deve ser ressaltada em nós brasileiros. Marcos, você me permite só uma observação que eu achei interessante. Você estava comentando a respeito de que aqui no Brasil também nós tivemos esse espírito de cruzada, né? Quando nós estávamos lutando contra os hereges holandeses que invadiram o Nordeste. E aí você me lembrou de um episódio que é muito interessante. Portugal teve a certidão de nascimento, digamos dele assim, né, sobre um milagre, que é a Batalha de Ouriques. E aqui no Brasil, até isso nós herdamos deles. Porque eu estava me lembrando da batalha que foi travada no Rio de Janeiro contra os protestantes franceses que tentaram invadir. E isso é extremamente interessante. O Brasil também teve a sua intervenção miraculosa para que ele fosse preservado como ele é hoje. Isso é muito interessante, porque muitas vezes nós temos aqui no Brasil, né, aquilo que eu já ouvi ser descrito como a síndrome do vira-lata, né? O Brasil é uma tristeza, Portugal é uma tristeza, tudo está errado. Melhor seria se nós tivéssemos sido colonizados, sei lá, por qualquer outro povo, né? Porque são povos mais grandiosos, são povos mais potentes, são povos mais evoluídos. Pois bem, saibam que eles tentaram, né? Os franceses, por exemplo, que na época tinham um reino com 20 milhões de pessoas, né, era a população francesa no século XVI, invadem o Rio de Janeiro, que estava ocupado, né, que era colônia portuguesa, né, um humilde reino com 1 milhão de pessoas. Né, e o que acontece? Portugal, em inferioridade numérica, aliado com os indígenas tupis, né, sempre os tupis ajudando os portugueses, atacam os franceses protestantes que tinham se instalado na Baía de Guanabara, se aliaram com os tamoios, né, e em uma batalha na qual São Sebastião, na qual São Sebastião aparece e luta junto com os portugueses, conseguem tomar uma fortaleza francesa melhor guarnecida e com maior número de soldados. Então, menos portugueses conseguem vencer um maior número de soldados protestantes franceses. E isso se repete na Bahia, né? E em Pernambuco, quando os holandeses invadem. Isso é muito interessante para a gente lembrar que, eles são mais evoluídos? Eu entendo que não. Né? Os holandeses, os franceses, os ingleses, eu vou expor meu ponto aqui em 1 minuto, mas o que eu quero dizer é o seguinte: independente de serem mais evoluídos ou não, inegavelmente são menos corajosos. Porque é verdade. Quando vocês analisam as crônicas do século XVII que narram como os portugueses venceram, né, os holandeses na Batalha de Campina da Taborda, que foi uma das últimas da reconquista da insurreição pernambucana, vocês vão ver o seguinte: os holandeses eles usavam a tática do quadrado espanhol, né, que é soldados com lanças na frente protegendo os atiradores que ficavam atirando. Então, era uma batalha em que você tentava matar seu inimigo à distância. E o que os portugueses fizeram contra esses dignos cavalheiros holandeses? Atacaram eles com espada. Ou seja, você correndo com espada na mão para cima de um monte de gente atirando em você. E venceram, né? Claro, naquela época demorava a recarregar uma arma, né?
E você, com uma espada, conseguia matar facilmente um inimigo que estava tentando recarregar o seu mosquete. Mas, obviamente, essa tática só era possível se você tivesse disposto a sair correndo igual um louco para cima de um monte de gente atirando em você até chegar lá. Então, corajoso. Essa foi a grande virtude dos portugueses ao expulsar os holandeses e manter o Brasil como ele é hoje. Então, nós somos herdeiros dessa coragem, né, de sair correndo com uma espada, mas um monte de gente dando tiro em você. Isso é interessante se lembrar. Agora, falando a respeito da virtude, né, de sermos herdeiros dos portugueses, o que eu acho que vale a pena falar é o seguinte: vamos só pegar as principais potências coloniais que não Portugal. Vamos começar da menos pior, da Espanha, nossa irmã, né? Fez um grande trabalho na América Latina e tudo mais, mas não conseguiu manter unido, né, o legado colonial dela. Se separaram, tanto que todos esses vizinhos que nós temos aqui na América eram colônias espanholas. Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, México, Panamá, todos colônias espanholas. Então, o que acontece? Eles perderam a união, né? O que eu penso que não foi uma virtude, né? O Brasil, com as suas vantagens e desvantagens, é um país grande, um país que oferece oportunidade para os seus filhos, né? Então, se eventualmente as coisas não estão fáceis aqui, lembre-se, não é que você não tem opção. Não, o país é imenso, né? Não se desespere, não pense que Deus fechou as portas para você. Eventualmente ele está abrindo a porta lá no Pará. Vai saber, né? Enfim. Então, nós não nos desunimos, que é o que aconteceu com os espanhóis. Agora, vamos avançar um pouco mais. Os holandeses, né, que é quem tentou invadir o Nordeste, quem esteve mais próximo de arrebatar o Brasil de Portugal. Caro ouvinte, o que os holandeses fizeram de útil no mundo? Os holandeses colonizaram a África do Sul, que, se o ouvinte for uma pessoa um pouco mais idosa, ele vai se lembrar do apartheid racial que existia na África do Sul, ou seja, brancos e negros eram separados por lei, né? Essa é uma herança holandesa na África do Sul, não vamos falar que não é, porque a base do apartheid na África do Sul são os africanders, né? Os africanders descendentes dos holandeses no Cabo. Então, vejam o que os holandeses fazem na África do Sul. Colonizaram a Indonésia, né? O maior país muçulmano do mundo. Então, percebe-se como eles eram bons em, de fato, levar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para as outras pessoas. E colonizaram o Suriname, né? Que é o nosso vizinho aqui no norte do Brasil, muito pouco conhecido, se você não morar num dos estados do norte do Brasil, mas que tem uma tensão racial muito forte, né? O Suriname, apesar de ter uma população de 1/3 da cidade de Goiânia, a população do país inteiro é praticamente da cidade de Anápolis, ele vive dividido em comunidades que se odeiam, né? Descendentes de negros, descendentes de indianos, descendentes de europeus. Então percebam, o que os holandeses conseguiram foi disseminar o ódio, né? E hoje em dia, né, disseminam a imoralidade, disseminam a libertinagem, todos esses valores estão caros à modernidade. Pois bem, os franceses, né, um povo católico também, né, os franceses foram uma verdadeira catástrofe tentando fazer coisas para o mundo afora. Tentaram converter o Canadá, até conseguiram, mas acabaram saindo de lá porque os ingleses tocaram eles. Tentaram converter a África, não conseguiram se instalar, as doenças falaram mais alto. Tentaram converter a Índia, também não foram bem sucedidos, né? Foram tocados pelos ingleses mais uma vez. A meu ver, qual é o problema dos franceses? Como era o reino mais poderoso da Europa, eles se fiaram nas próprias forças. Eles queriam fazer algo porque eles eram poderosos, né? Eles esqueceram nosso Senhor Jesus Cristo. O resultado disso, apesar de ser o reino mais poderoso da Europa, foram humilhados, para que eles saibam que a pedra sólida sobre a qual se constrói algo que dura é nosso Senhor Jesus Cristo. Então nosso Senhor Jesus Cristo mostrou para todo mundo, né? Vejam vocês, tá vendo? O reino mais poderoso da Europa, a maior potência, não consegue fazer nada. Portugal, um país pequeno, né, com 1/20 da população da França e tal, consegue fazer tudo o que eles queriam. Qual é a diferença? Né? É a pedra sobre a qual você funda a sua obra. Ah, e os ingleses, né? Por que os ingleses não... É o último, tá, gente? Tô acabando. Por que os ingleses não nos colonizaram? Seria melhor, a gente já falaria inglês, né? Veja que beleza, né? Seríamos igual aos Estados Unidos. Alto lá, caro ouvinte. É importante lembrar
que os ingleses não tiveram um tipo de colonização nos Estados Unidos, tiveram dois. Na área fria era uma coisa, na área quente é outra. Se você é um ouvinte que nos ouve do estado de Goiás, eu não preciso dizer que o Brasil, obviamente, seria da área quente, né? Então, quando nós pensamos em colonização inglesa, nós temos que pensar o que era o sul dos Estados Unidos, que era uma região escravocrata, que era uma região que até hoje é marcada pela tensão racial. Se vocês assistiram recentemente os problemas que aconteceram na cidade da Virgínia, né, Charlottesville, se eu não me engano, vocês vão entender que os ingleses também não foram bem-sucedidos em unir, né, em amalgamar os povos que eles colonizaram. Por quê? Porque eles não fundaram a obra sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a fraqueza. Então, eu afirmo com bastante convicção pessoal que o Brasil foi, foi construído, digamos assim, pelo melhor povo que ele poderia ser, e que nós somos herdeiros da melhor tradição que poderia existir, que poderia ser legada a nós. E que a gente tem que se orgulhar disso, tem que se orgulhar da nossa herança portuguesa e tem que se orgulhar de ser brasileiro. A gente tem nossos problemas aqui, naturalmente, né? Como o Marcos bem falou, o mundo aqui é um local para a gente, não é o paraíso, né? O paraíso virá ainda para os justos, mas dentro do que pode existir no mundo, nós somos herdeiros daquilo que houve de melhor, no meu entender. Acredito, senhor, sinceramente, aquele versículo, sem mim nada podeis fazer. E geralmente Deus escolhe os piores instrumentos para saber que foi ele quem trabalhou. Embora a França católica, a primogênita da Santa Igreja, não foi ela quem nos colonizou, e o seu trabalho também. É por isso que o orgulho é terrível. Mas Portugal, humilde Portugal, tão pequena, assim como Gedeão com 300 homens ganhou a batalha, assim também Dom Afonso Henriques com aquela quantidade mínima de homens valentes e católicos. E aqui a importância da santa religião e da ação de Deus. Sem mim nada podeis fazer. E realmente foi da vontade de Deus que Portugal fosse a nação que fosse, que fizesse o progresso que fez, e que ajudasse diversas outras nações a expandir e a consolidar o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo por um certo tempo, lamentavelmente. Contudo, é preciso dizer o seguinte: se nosso bom Deus fez isso no passado, também o pode fazer agora, desde que nós sejamos humildes, não sejamos orgulhosos como a França, não sejamos orgulhosos como a Inglaterra. Haviam católicos na Holanda, hoje quase não sei se há, mas haviam raros. Mas o fato é, há esperança para o Brasil, pela nossa nação, pelas nossas origens e pela promessa do nosso bom Deus a Dom Afonso Henriques. E uma curiosidade que é preciso dizer: Portugal, na maioria dos documentos analisados, nos documentos emitidos pelo Império Português, pela nação portuguesa, pelo Reino de Portugal, sempre se dizia, na análise de mais de 150 mil documentos, a referência no Brasil não é de colônia, mas de província. Isso é muito importante. A maneira como Portugal tratava as terras com que eles mantinham contato, por assim dizer. Era província, não era simplesmente lá uma colônia de exploração ou de ocupação. E isso é muito importante, porque se nós formos ver o processo com que a Espanha, que como disse o senhor Dr. Leandro, realmente nossa irmã é católica e tudo mais, mas os métodos que ele utilizava não eram muito ortodoxos. Diferentes, né? Diferentes, vamos dizer, né? Mas o fato é, aqui Portugal conseguiu impor a cruz de Nosso Senhor de uma maneira muito dócil, que realmente mostra uma certa predileção, uma certa ação divina. E se uma das tônicas da Santa Igreja é a unidade, né? Para se reconhecer a verdadeira fé, a unidade. Bem, meus caros, se a unidade é uma também das tônicas na Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas, se lamentavelmente as colônias espanholas não conseguiram isso,
É um milagre que o Brasil ainda hoje seja uno, não? O Rio Grande do Sul já tentou se separar, os holandeses tentaram pegar um pedaço, os franceses, como bem colocou o doutor Leandro, tanto é que é por isso que São Sebastião é o padroeiro da Arquidiocese do Rio de Janeiro, não? A Arquidiocese São Sebastião do Rio de Janeiro. E o fato eu penso que até hoje, se nós ainda temos uma certa unidade territorial, e olha que quem é militar vai saber muito bem, as nossas fronteiras, a defesa das nossas fronteiras é uma vergonha. Realmente é um milagre que nós ainda sejamos um país com proporções continentais, sem guerras nas fronteiras, sem nenhuma ameaça visível ou gritante, por assim dizer. Realmente, é porque Deus ainda tem um grande projeto para essa nação que cabe a nós agora realizarmos, que é claramente o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Como continuadores da obra de Portugal, é preciso levar novamente que o Brasil honre o primeiro nome, a terra de Santa Cruz. O assunto está muito bom. Eu creio que vocês estejam, como eu, em silêncio, prestando atenção. Mas vamos ao nosso primeiro intervalo.
Estamos de volta à rádio Voz do Coração Imaculado, ao programa Perfeita Alegria. Gostaríamos também de agradecer os ouvintes que estão nos acompanhando, os nossos familiares, né, o pessoal lá de Belo Horizonte, o pessoal de Goiânia, né, que está nos ouvindo também pela internet. Agradecer também pela presença do Marcos e do Leandro aqui no programa. Por favor, meus queridos ouvintes, seguem aqui. Bem, agora a respeito do que o senhor queria falar, não? Sobre os cruzados. Deixa eu só fazer uma última observação ainda sobre essa questão do Brasil, que eu acho que é interessante, que é a seguinte: você destacou muito bem a questão da relação de Portugal com o Reino do Brasil. Realmente isso é fascinante. Quando nós analisamos, a relação de Portugal com o Brasil era exatamente igual à relação de Portugal com as próprias províncias portuguesas. E que relação era essa? Não é uma relação hoje artificial, igual a que existe no Brasil ou em outros países, em que você cria uma lei para um território do tamanho do Brasil. Não, você tem que conhecer as suas regiões e você dá leis específicas para cada uma delas, que em Portugal se chamavam forais. Né? Então no Brasil nós temos algumas cidades que tinham forais, né? Mas você tinha também outorgas específicas para as capitanias hereditárias, né? E cada uma delas tinha um regulamento específico com base nas suas peculiaridades, que era exatamente a mesma forma como Portugal era administrado. Então realmente o Brasil foi tratado como um filho para Portugal, era uma continuação de Portugal. E agora o mais interessante, o que eu queria destacar mesmo é o seguinte: quando muda, né? Teve um momento que mudou, mas foi um período pequeno, e é importante destacar que quem fez essa mudança não era uma pessoa que representava a tradição portuguesa, tanto que ele foi castigado. E eu vou explicar o que aconteceu. O Marquês de Pombal. Né? O Marquês de Pombal, ele altera a administração do Brasil e coloca a administração do Brasil muito semelhante com as demais administrações coloniais que existiam no restante do mundo, porque ele achava que a administração brasileira, né, que Portugal dava para o Brasil, não era uma administração racional, né? Ele achava que o Brasil tinha que ser mais explorado. Mas esse Marquês de Pombal, né, ele representa uma interrupção na tradição portuguesa, é uma negação daquela tradição do reinado social de Cristo. Tanto que o Marquês de Pombal, ele foi o responsável por quê? Pela expulsão dos jesuítas de Portugal. Os jesuítas, na época, uma ordem respeitadíssima da igreja, uma ordem importantíssima da igreja, e o Marquês de Pombal expulsa eles de Portugal. Dá um golpe na educação portuguesa, que nessa época era uma educação católica, né? O Marquês de Pombal estatiza a educação portuguesa. Qual que foi o resultado disso? As pessoas vão falar que não tem relação, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas Portugal é um país pacato, não tem furacão, não tem terremotos frequentes, mas durante o reinado do Marquês de Pombal, do reinado não, né? Ele era primeiro-ministro Dom José, enfim, só uma correção, acontece um grande maremoto que destrói a cidade de Lisboa. Então, da mesma forma que Lisboa foi dada aos portugueses por intercessão dos céus, né, que mandou um exército perdido para tomá-la dos muçulmanos, quando Portugal abandona Nosso Senhor Jesus Cristo por meio do Marquês de Pombal, né, que tinha uma política contrária aos princípios do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, vem um maremoto e destrói completamente Lisboa. Isso é um dado muito interessante, que demonstra que realmente a preponderância é de Cristo, né? Então, Lisboa foi dada em honra, né, à fé dos portugueses. A fé foi traída, Lisboa foi tirada. Isso que eu queria destacar, é interessante. Ele que de fato começa a exploração mais profunda do Brasil, mas isso já há poucos anos antes da independência. Então, realmente, durante todo aquele grande período da história brasileira, a relação de Portugal com o Brasil foi de filho, né? Isso é um fato. Ah, sim. O Marcos está me lembrando aqui a respeito da questão dos cruzados, que eu gostaria de destacar, aproveitando, né, esse ensejo do espírito cruzado que a gente estava comentando aqui ontem, esclarecer alguns pontos que normalmente são extremamente reproduzidos, extremamente replicados, né, pelos inimigos da igreja, quando eles fazem críticas, né, aos calcanhares de Aquiles, digamos assim, da igreja, né, que são classificados dessa forma, que seriam a cruzada, né, e a Inquisição. São as ovelhas negras, né? Só que tanto a cruzada como a Inquisição são completamente tiradas de contexto, né? Fazendo uma rápida explicação sobre a cruzada para se entender qual é o raciocínio por trás de uma cruzada e para que o nosso ouvinte entenda, né,
quão descontextualizadas são as acusações feitas à igreja por causa das cruzadas. Vejamos. Qual é o raciocínio de uma cruzada? O raciocínio da cruzada é basicamente o seguinte: a igreja, como professora, ela pretendia regulamentar, né, de uma forma virtuosa os aspectos da vida humana, né? E aí, a guerra, apesar de ser um aspecto indesejável, acabava sendo um aspecto da vida humana. Então, quando ela se propõe a regulamentar as cruzadas, o que ela pretendia, a regulamentar a guerra, na verdade, o que ela pretendia é diminuir a brutalidade da guerra, diminuir a injustiça da guerra e tornar ela algo um pouco mais palatável, não desejável. Isso é importante ser frisado, mas palatável. Quando eu falo palatável, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte: é muito fácil a gente falar abstratamente, mas analisando efetivamente o que aconteceu, a gente vai ver que as cruzadas foram expedições, em sua absoluta maioria, defensivas. O professor de história vai falar, não, as cruzadas foram ofensivas, eles queriam pilhar as riquezas do Oriente, eram os filhos mais novos da nobreza que não tinham o que fazer. Mentira! Eram expedições defensivas e contra fatos não há argumentos. Vejamos, a primeira cruzada sai no ano de 1096. A primeira cruzada foi pregada pelo Papa em ajuda a quem? Quem pediu ajuda ao Papa? O imperador bizantino. Por que o imperador bizantino pediu ajuda ao Papa? 25 anos antes, houve uma batalha no que hoje é o território da Turquia, chamada Manzikert. Nessa batalha, os bizantinos foram derrotados e aquele território, se vocês olharem no mapa, ouvintes, vocês vão ver a Turquia, né? Aquela península, chama Península da Anatólia, onde fica a Turquia. Aquilo ali era território cristão. Era território cristão. E em 1071, os bizantinos, que eram donos daquele território, perdem, e aquele território cristão é dominado pelos muçulmanos. E os muçulmanos, que são aí hoje, enfim, tratados como sendo muito tolerantes e tudo mais, enfim, não saíram chacinando a todos. Chacinaram quem eles acharam que podia opor resistência. Mas eles impuseram uma coisa que se chamava Zigya, enfim, foge-me o nome islâmico específico daquilo, que é o imposto para o não cristão, para o não muçulmano, perdão. Resultado daquilo, você não era morto, né, pela espada, mas você morreu de fome. Olha que situação animadora. Como resultado disso, o imperador bizantino pede ajuda e o Papa chama os nobres cristãos para quê? Para defenderem os cristãos que estavam sob domínio dos muçulmanos. A primeira cruzada, ela foi feita para ajudar os cristãos dos territórios bizantinos. No meio do caminho, houve um desentendimento com os bizantinos, e como os cristãos já estavam lá, né, perto da Terra Santa, chegaram até a Terra Santa e, por intercessão milagrosa, conseguiram retomar os santos lugares. Mas, frisa-se, ok, os santos lugares estavam em domínio dos muçulmanos há algum tempo? Estavam, mas segundo as fontes históricas, a população da Terra Santa ainda era majoritariamente cristã. Então, foi uma libertação, foi uma reconquista. Você estava libertando cristãos da opressão. A mesma coisa se deu com a cruzada em Portugal. Era uma expedição defensiva. Era uma expedição que buscava o quê? Defender os territórios cristãos do norte dos muçulmanos, que continuavam tentando avançar. As pessoas veem a reconquista como se fosse um processo de mão única, né? Os cristãos maldosos do norte da península expulsaram os muçulmanos de terra que eles já avançavam, que eles já dominavam há 800 anos. Mentira! Houveram tentativas de reconquista por parte dos muçulmanos que tiveram muito próximas de dar certo. Né? Se não deram certo, a gente pode dizer também por certa intervenção divina. Em 1212, pouco depois da Batalha de Ouriques, os muçulmanos estiveram muito próximos de reconquistar a Península Ibérica. Todos os reinos se uniram e houve uma grande batalha chamada Las Navas de Tolosa, que teve status de cruzada. Para quê? Para proteger a península da reconquista, né, dos muçulmanos que pretendiam exterminar os reinos cristãos da península. Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho relevante, que a cruzada é uma expedição defensiva. Via de regra, é uma expedição defensiva. Né? Por quê? Para que seja uma cruzada, é necessário que aquilo seja considerado uma guerra justa. O que é uma guerra justa? Via de regra, uma guerra defensiva. Né? Ou então, uma guerra para defender alguém, que é o caso, por exemplo, da Etiópia. Né? Era um reino cristão na África que estava sendo atacado pelos muçulmanos. E quem vai defender a Etiópia, que ficava do outro lado do mundo? Portugal.
Então, quando nós analisamos a cruzada, a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Que é uma expedição defensiva. Algum crítico vai me dizer o seguinte: uma expedição defensiva, né? Ok. E a Quarta Cruzada, que tomou Constantinopla, né? Que era uma cidade cristã. A Quarta Cruzada, ela foi, digamos, desviada dos seus objetivos primordiais pelos venezianos. Isso aí é problema de Veneza com Deus, ela que se resolva. Mas a ideia original é que aquela tropa que tomou Constantinopla fosse levada para a Terra Santa. Então a Quarta Cruzada foi cooptada por interesses mundanos. Ela não representa exatamente o objetivo principal da cruzada, certo? Mas as demais cruzadas foram destinadas contra infiéis que oprimiam os cristãos. Expedições defensivas. Certo? Então, isso é fundamental. Além disso, é importante dizer também o seguinte: a cruzada ela tinha um aspecto jurídico por trás dela, um aspecto legal, né? E que aspecto jurídico, que aspecto legal era esse? Como ela era uma guerra justa, como ela era uma guerra defensiva, né, ela gerava consequências espirituais para aquelas pessoas que tomavam parte dela, né? Afinal de contas, imagine você, caro ouvinte, você é um cidadão que mora em Anápolis, né? E é convocada uma cruzada para libertar o Rio de Janeiro. Imagina você saindo aqui de Anápolis, indo para o Rio de Janeiro, ou a pé, ou num barco a vela, ou a remo, ou no lombo de um cavalo, chegando lá ainda tendo que enfrentar uma guerra, né, para defender os seus irmãos. Naturalmente, isso é uma penitência, né? Então, ela tinha esse aspecto de penitência para aqueles que tomavam parte dela, né? E tinha também o aspecto temporal, que é muito interessante, que é o seguinte: naquela época, a gente tem que pensar o seguinte, caro ouvinte: os reinos eram isolados. Você não tinha muita ideia do que estava acontecendo no vizinho ou do que estava acontecendo a 200, 300 quilômetros de distância. Uma das poucas pessoas, digamos assim, pessoa jurídica, uma das poucas instituições que tinha ideia do que estava acontecendo globalmente era a igreja. Então, quando uma cruzada era declarada, o que acontecia? Aquele rei que abraçava a cruz, aquele rei que adotava, que entrava para a cruzada, ele ganhava uma espécie de imunidade para que outros reis católicos não fizessem guerra contra ele. Por quê? Muitas vezes o outro rei católico sequer sabia o que estava acontecendo no reino vizinho. Então, poderia ser que os próprios cristãos se destruíssem entre si, enquanto os inimigos de Cristo avançavam e destruíssem todos, e subjugassem e escravizassem a todos. Então, havia esse aspecto também de fazer com que o rei cruzado não fosse atacado pelas costas, o que é uma coisa muito interessante da cruzada. Então, quando nós analisamos de fato o que ela foi, né, a essência dela, é uma guerra defensiva, né? E uma guerra defensiva que fazia com que as pessoas pudessem purgar, né, as suas penas temporais em defesa dos irmãos, e, ao mesmo tempo, ela organizava as relações entre os reinos cristãos para que eles não se destruíssem entre si, enquanto os reais inimigos levavam a todos a fio da espada. Então, essa é a essência da cruzada. Ela é tratada como, uma besta, né, como uma coisa horrorosa, como se ela fosse uma expedição de conquista para chacinar todos que estivessem nos caminhos, e essa não é a realidade. Então, é isso que eu gostaria de destacar, Marcos, a respeito das cruzadas. Um ponto a respeito do palatável que o senhor falou, aqui é necessário ressaltar também: a igreja terrível, a igreja opressora. Sim, a igreja usou seu poder opressor para justamente proibir uma tendência na arte da guerra, que era o uso do fogo grego, não? O fogo grego, que era um líquido inflamável que se jogava água, e ele então era menos denso, ficava por cima da água, então ele espalhava com mais facilidade. Como você tentava apagar fogo grego? Com areia, mas a pessoa de repente está pegando fogo, geralmente joga água, e o fogo espalhava mais. A igreja proibiu o uso de fogo grego na guerra. Agora veja, a igreja legislou sobre diversos outros pontos. Aqui é necessário lembrar que tiveram as cruzadas externas e as cruzadas internas também, não? E a igreja, durante os dias santos, e para quem tem o costume de fazer a Passio Domini, não? Na sexta-feira, no sábado, alguns guardam a sexta pela paixão de Nosso Senhor, o sábado por Nossa Senhora, o domingo pela ressurreição de Nosso Senhor. Também já alguns cruzados já guardavam isso também, e não se permitia que se lutasse nesses dias. Então veja,
se hoje se fala de 5 dias úteis, para as guerras eram 4 dias úteis. E se contar que cada dia tem festa de primeira classe, segunda classe, e dia de devoção e aquilo, eram poucos os dias. A Santa Igreja legislava mais em vista da fé, e daí a questão das indulgências, e também as indulgências para os reis que abraçavam a cruz, para que nenhum outro rei, como muito bem colocou o Dr. Leandro, o apunhalasse pelas costas, não? Então ficava excomungado quem fizesse oposição a ele, e assim a igreja recomendava. Então agora o ajude, porque ele está lutando por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é algo necessário também hoje, que a Santa Igreja, né, defenda quem está lutando por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse tempo que a sociedade está tão terrível. A questão aqui que está sendo colocada, né, que o pensamento moderno, ele acaba influenciando as pessoas a não buscar a fonte, né? De início fala da questão da própria primícia, né? Aquilo que começou todo um debate se a Batalha de Ouriques é verdadeira ou não. Só que muitas pessoas desconsideram, que ele foi bem colocado aqui, a fonte primária. E isso não é só nas questões relacionadas à Batalha de Ouriques, né? Mas também a todas as coisas que, por incrível que pareça, que tem a igreja como referência. Aquilo que o Leandro colocou muito bem aqui, a própria questão da Inquisição, das Cruzadas. O Portugal chegou no Brasil e dizimou os índios brasileiros, né, não ajudou ninguém. Então a gente começa a construir algumas coisas e é passado, infelizmente, por péssimos professores, como eu falei. Vou levar em consideração que são pessoas mal informadas, né? Nem vou falar que são pessoas inspiradas por Satanás, não, porque eu posso, sem perceber, ofender essas minorias, né? Que a verdade na escola é a maioria dos desgraçados, estão acabando com os alunos. Mas é interessantíssimo isso, por isso, queridos ouvintes, degustam aqui que está sendo falado agora, mas faça a sua parte também. Vamos estudar. Aqui no Facebook foi colocado alguns links que se você pode estar acessando, tá buscando a conhecer um pouco mais. Salva, já que isso vai para a internet, salva quanto pode, depois acabou. Né? Parece a Dilma falando, é mais ou menos assim. Enquanto está no ar, salva, baixa, depois pode ser retirado à força, gente, e você não vai ter acesso a esse conteúdo. Mas queiram estudar, porque são momentos como esse que fortalecem a nossa fé enquanto verdadeiros católicos, né? Então aproveitem os momentos, né, os minutos finais que nós temos aqui, com essas duas pessoas que estão falando muito bem aquilo que é da Santa Igreja Católica, sobre a nossa mãe em Portugal, mas faça parte de vocês também, corram atrás, estudem, buscam a verdade, buscam aquilo que realmente é de fato. A mídia, nós sabemos muito bem que ela mascara algumas coisas, né? Você quer saber de fato aquilo que realmente nós temos a internet ainda você consegue pelo menos buscar algumas fontes interessantes, né? Vamos finalizar aqui com vocês, rematando aqui, porque nós já estamos chegando, né, no final impressionante. Eu gostaria então de pedir ao convidado de honra, o Dr. Leandro, uma vez que nesse programa o nosso objetivo foi relatar o começo de Portugal, a Batalha de Ouriques, o nascimento, a fundação, por assim dizer, de Portugal. Tem-se aqui uma poesia muito bonita, Portugal e Brasil, Glórias de Maria. Gostaria que o Dr. Leandro finalizasse o programa lendo para os senhores, cara, pesados ouvintes. Marcos, que missão. Eu sou horrível para declamar poesia, mas enfim, não vou. Não, farei como os cruzados, né? Não fugirei diante do inimigo. Vamos lá. Portugal e Brasil, Glórias de Maria. É tão grande e majestosa a história que irei narrar de um reino glorioso de terras de além-mar, de um conde virtuoso de bravura sem par. Traz o nome de Afonso, afortunado e brilhante, desconhecendo seu futuro, com coragem de gigante, enfrenta os mouros com seu exército, com fé firme e constante. Parecia-lhe que o inimigo a vitória iria cantar, mas do rei dos reis recebe a promessa do triunfo alcançar. Aparece-lhe crucificado, dando-lhe ordens para avançar. Pois desta terra a outras levarás o meu santo nome, no qual teu reino se firmará. Surpreende-o um outro magnífico sinal,
aparece-lhe também São Bernardo de Claraval, assegurando-lhe a glória do futuro reino de Portugal. As praias da península, os ventos levam os cruzados, fortalecendo o exército do conde agraciado, cumprindo-se a profecia de Jesus crucificado. Afonso Henriques é agora como rei coroado. Passa um tempo e outro tempo, e a história segue com proeza. De um alto monte se contempla a alvorada sinfônica da natureza. No tremular de tantas velas, como uma orquestra naval, regida com primor pelo capitão Cabral, do tom azul do mar da Bahia, eis as caravelas de Portugal. Trazem um tesouro que supera todos os demais. O ouro a prato, diamante, pérolas e cristais. É a fé que nos faz herdeiros das riquezas celestiais. É a 8ª de Páscoa, e neste porto seguro as caravelas tranquilas se mantêm, exalando o perfume do Tejo, serenas como a torre de Belém, cintilando com todo o esplendor a divina e eterna luz, nesta terra agora batizada, terra de Santa Cruz. Passa um tempo e outro tempo, e uma rede é lançada, nas águas do Paraíba do Sul, singela imagem é pescada, tão bela e graciosa da Conceição Imaculada. Deste solo ela é mãe amorosa e gentil, nobilíssima padroeira do nosso Brasil. Passa um tempo e outro tempo, e a história se enriquece. Em terras lusitanas a Virgem Santíssima aparece, e 100 anos já se vão da celeste aparição. 300 aqui se contam, como é grande a gratidão. 2 países entrelaçados pelo Imaculado Coração. Agora acabou. Belíssimo, belíssimo. Bem, eu quero agradecer a presença dos dois, né, do professor Marcos, William, que já é de casa, o advogado, nosso querido amigo também, Leandro Salles Toledo. E como aqui a gente tem esse privilégio, né, e ao mesmo tempo o Frei Lúcio é interessante que ele dá uma certa liberdade de você sempre voltar ao programa voltando com força. Então, o Marcos já posso laçar ele e pegar mais fácil. O Leandro, as portas do programa estão abertas para a sua presença outras vezes que assim for possível. Obrigado, tá? João. Então, muito obrigado. E vamos terminar esse programa de hoje com a oração, eu entendo que belíssima, de São Bernardo Claraval, né? A nossa querida mãe. A verdade, tinha uma oração que tinha separado que era imensa, né? Mas que bom que eu peguei essa menor aqui, para que vocês reflitam tudo aquilo que foi passado no programa, e ao degustar essa oração tão conhecida dentro da Santa Igreja Católica, entenda que nós não somos filhos sem mãe e muito menos filhos sem pai. Nós viemos de uma grande nação que valeu cumprir o seu papel, né? Desde o início do programa, da primeira apresentação do programa, nós falamos que esse papo que Portugal veio explorar economicamente o Brasil é um pensamento marxista. Em primeiro plano foi a questão da expansão da fé. Por isso nós vemos as raízes aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorando a vossa assistência, reclamando o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois com igual confiança, a vós, ó Virgem, entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me falho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho humano, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de alcançar o que vos rogo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.